Não e cai. aí? Não vai cair, né? Não vai, Depois né? dessa vitória, geral sabe que não vai cair. Mas tem Botafogo segunda-feira. Pô, Se perder... Ficou meio complicado pra gente. Pra gente? Pode torcer pra ninguém, pô. Pra gente equipe. Equipe, pô. Assim, a gente não quer que o Vasco caia. Então seria importante uma vitória do Vasco. Mas a gente quer que o Botafogo seja campeão. Seria importante uma vitória do Botafogo. Mas assim como não podem duas equipes não ajuda perder, ninguém. Também. Não pode ruim para as duas. Não pode. Eu li o regulamento hoje do Brasileirão, não permite. O empate é ruim para as duas. Alguém vai chorar ou os dois lados, porque o empate acho que não fica bom pra ninguém. Né? Meu Deus. E jogo também, hein? Um momento da temporada, hein? Um momento, hein? O ano não acaba, né? Nunca vi um ano de 16 meses, pô. Vasco da Gama, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, agora faltando 7 jogos pro fim do Campeonato Brasileiro, a gente tem que olhar pra tabela de classificação e pros jogos que faltam pro Vasco nessa projeção que a gente faz pro Vasco sair do Z4, né? Se a gente olhar pra frente, Bahia 14º, 37 pontos, 10 vitórias e menos 4 de saldo. Aí vem o Santos, os mesmos 37 pontos, as mesmas 10 vitórias, mas aí o saldo do Santos é menos 19. O Bahia saldo menos 4, o Santos menos 19. Cruzeiro, 16º, os mesmos 37 pontos, mas com um jogo a menos. E também uma vitória a menos, são 9 vitórias e saldo positivo de 3. O Vasco vem logo abaixo com 34 a 3 de Bahia, Santos e Cruzeiro, abrindo o Z4, mais 9 vitórias e menos 10 de saldo. Então, olhando para a tabela do Vasco, a tabela de classificação, a gente pode olhar também para os jogos que restam. Segunda, Botafogo, em São Januário. Na outra semana, no outro domingo, pega o América Mineiro, também em São Januário. Ou seja, Botafogo líder, América Mineiro, que é um termo que vocês gostam, né? O virtual rebaixado. Já que o América tá a 17 pontos de sair do Z4, faltando 21 pontos em disputa. Antes pega o líder, depois pega um virtual rebaixado. E aí vem a data FIFA. A gente para por 10 dias e vem o sprint final. Cruzeiro, fora de casa. Cruzeiro hoje que tá na briga. Pode ser um confronto direto daqui a 3 rodadas. Depois pega o Corinthians em casa. O Corinthians tem 40 pontos, tá a 6 do Vasco. Também pode chegar daqui a 4 rodadas brigando para não cair diretamente. Então pode ser mais um confronto direto. Depois de pegar Cruzeiro fora e Corinthians em casa, pega o Atlético Paranaense fora. Hoje o Furacão na briga por Libertadores é o 7º colocado. O Grêmio, penúltimo adversário do Vasco no campeonato. Hoje é o 4º colocado, querendo o G4 ou até numa projeção, quem sabe, encostar no líder. Hoje está a 6 pontos do líder Botafogo. E aí o Vasco encerra o Campeonato Brasileiro contra o Bragantino em casa. Será que o Bragantino chega brigando por título? Há essa possibilidade. Então são esses os adversários do Vasco. Ou seja, Botafogo líder. Tem o Atlético Paranaense brigando por Libertadores. E 2 adversários que estão no G4. O Grêmio, o 4º, e o Bragantino, que está brigando por liderança, quem sabe. Pode estar. E aí adversários da parte de baixo. América Lanterna, o Cruzeiro que está na briga e o Corinthians que pode estar na briga. Esses os adversários que o Vasco tem pela frente com essa situação atual de tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando, segundo é o clássico, intensidade na preparação para seguir nessa briga para sair do Z4. Meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, meu parceiro Breno Monsef, com as informações do Vascão da Gama. Gabriel Farias, o que te dá essa certeza, essa confiança de que o Vasco não cai, Gabriel Farias? Jogou bem contra o Cuiabá, o que você achou? É mais uma confiança da minha parte, um desejo, do que propriamente algo que tenha demonstrado isso. Isso foi uma partida boa contra o Cuiabá. Foi uma partida de eficiência, o Vasco conseguiu fazer aquilo que precisava. A gente tem falado aqui o seguinte, o Vasco ele tá competindo. Ele conseguiu igualar forças com todas as equipes do campeonato. Ao contrário do que acontecia no primeiro turno, quando o Vasco era facilmente batido em alguns momentos. Então igualar forças era o primeiro passo. O segundo passo é pontuar, e o Vasco veio de uma pontuação baixa numa sequência grande de jogos no Rio de Janeiro. Aí foi enfrentar o Goiás, um adversário direto, não venceu. E aí a gente começou a cobrar aqui. Desculpa. Tem que competir e pontuar. Não adianta ficar só competindo e pontuando lá embaixo. Se o Vasco não vence o jogo ontem, era um desespero a tabela. O Santos venceu, o Bahia venceu na rodada. Graças a Deus o Vasco venceu. Uma equipe que competiu, uma equipe sólida, organizada, que conseguiu transformar as chances em gols. Aí você fica muito mais perto de disputar com o Bahia, com o Santos, essa fuga de rebaixamento. E tô confiante porque existe um bom trabalho desenvolvido pelo Ramon Dias, com alguns momentos de baixa. É natural também, um treinador que
Chegou esse ano no futebol nacional, tá entendendo algumas situações ainda. Mas é óbvio que essa vitória, assim, o empate seria catastrófico em termos de tabela. E o Vasco deu uma resposta. Tô pressionado. Entrou em campo depois de Santos, depois de Bahia. Isso tem um peso. Você joga sabendo que seus adversários já venceram. Você joga prensado na parede sem ter pra onde fugir. O Vasco deu uma boa resposta.